Uma nova aliança extremamente improvável está para se formar. Lute e Kako querem lutar ao lado do Chapéu de Palha para poderem enfrentar as cópias do Shichibukai, que agora mudaram de lado mais uma vez. Quem será que deu essa ordem para eles? Será que realmente foi um traidor? Eu acho que eu já sei a resposta. Galera, capítulo 1075 de One Piece, um capítulo um pouquinho menos bombástico, mas ainda assim eu tô gostando bastante dessa pegada meio Among Us, onde literalmente qualquer personagem pode acabar rodando do nada, sem nem saber de onde veio o ataque, e esse cara é muito provável que a gente já saiba quem seja. A gente viu a silhueta ali, que primeiro pode parecer meio confuso, mas se vocês lembrarem bem, tem tudo, leva muito a crer que a gente já saiba realmente quem seja esse personagem. Lembrando que a gente tá na nossa campanha pra marca de 700 mil inscritos aqui no canal, faltam só 18 mil, né, obviamente, né, falta bastante, mas estamos chegando lá, quem sabe ainda no mês de março a gente chega, e tem alguns projetinhos legais aí sendo planejados para serem lançados no próximo mês também, então fiquem ligados e aproveitem para conferir, se você ainda não é inscrito, a sua inscrição, e se o sininho também tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo de One Piece, galera. Toda semana tem videozinho comentando o mangá, e não só isso, mas também vídeos extras sobre o universo de One Piece aqui, discutindo um pouco mais a fundo a obra, beleza? Vamos lá, galera, a gente começa o capítulo 1075 pela capa, que também teve um detalhe bem legal, né? Onde a gente vê o Vegapunk se unindo, na verdade se reunindo, melhor dizendo, com os Gorosei, com a legenda dizendo audiência com os Gorosei como um cientista respeitado. Antes de eu ver, na verdade, essa legenda, eu fiquei, meu Deus, o Vegapunk era um Gorosei! Na hora, a primeira vez que eu vi essa imagem, eu tive essa impressão, né, até porque ele tá totalmente bem trajado ali, completamente condizente com os outros, né, com os outros Gorosei que também estão em cena ali, que também se vestem muito bem portados, mas depois que a gente vê a legenda, a gente vê que na verdade ele foi de fato como um cientista, e essa reunião se remete muito provavelmente àquela fala do próprio Gorosei Saturno, quando ele diz que conheceu muito tempo atrás o Vegapunk, pelo menos uma vez na vida, e a gente vê qual foi essa circunstância. Ele se conhecendo nesse momento pela primeira vez, e não só o Gorosei Saturno, mas todos os Gorosei tiveram a oportunidade de conhecer o Vegapunk pelo menos uma vez em vida, né? Provavelmente foi depois dessa reunião que o Vegapunk ele começou a trabalhar para o governo. E falando em capa, a gente teve também essa semana a revelação da capa do volume 105 de One Piece, finalmente, onde a gente vê a nova formação dos Imperadores com o Luffy, o Bug, o Shanks e o Barba Negra. Muito legal, né? Só que existe um elemento muito específico nessa capa de volume também, que foi a Carrot. Ali no meiozinho dos Yonkou, a gente para pra pensar, mas o que ela tá fazendo ali, né? Será que é porque ela é o rei dos Minks atualmente? Não exatamente, galera, mas sim pelo fato dela se remeter a um animal também. Isso porque a capa do volume 105, que mostra essa nova formação dos Imperadores, ela se remete também, ela faz um paralelo direto à capa do volume 25 do mangá de One Piece, onde a gente também vê essa formação do que viria a ser, né, a nova formação dos Imperadores, só que nessa capa a gente vê um elemento também bastante específico, que foi a cabra do Sengoku ali comendo uns papéis, não parecia ser dinheiro, né, parecia que a cabra tava comendo uns papéis, e agora, fazendo esse paralelo, a gente tem a capa do volume 105, onde a gente vê a Carrot, que também se remete a um animal ali, já que ela também, né, tem traços animalescos de coelho, ela também ali comendo ali no meio dos Imperadores, só pra ter um elemento animalesco ali, né, uma figura que remete a um animal no meio dos Imperadores, e o paralelo ficar exatamente como era pra ser, né, então... Mais uma vez, galera, desde o volume 25 é muito provável, sim, que o Oda ele já tivesse muito bem planejado essa nova formação dos Imperadores, até porque todos esses 4 personagens, eles aparecem desde muito cedo na obra, né? Então acredito eu que, por mais que a obra ela tenha se estendido no grosso da obra como um todo, dá pra dizer, mas ainda assim eu acho que essa formação dos Imperadores, ela vem desde muito cedo já pensado pelo Oda. Mas adentrando no capítulo de fato, a gente vê o Shaka, ele preocupado com o que aconteceu com o Pitágoras, né, com o Vegapunk Pitágoras, que foi completamente explodido e a gente não fazia a menor ideia do que tinha exatamente acontecido, mas a gente vê o Shaka preocupado e mandando o Dendemushi dele investigar o que aconteceu, né, e mudar ali de localidade, enfim, para ele poder ter alguma noção, né, através dos olhos do Dendemushi do que aconteceu, e a gente vê nesse momento uma sombra indo em direção àquele Dendemushi e dando aquele susto, né? Quase como aquele jump scare na gente, assim, pelo menos na visão
do Shaka, como se aquela sombra fosse sair da câmera que ele estava vendo ali. A gente, obviamente, né, tem o Dendemushi sendo completamente obliterado e apagado, né? A câmera não funciona mais e a gente não sabe quem é esse cara a princípio, né? De primeira a silhueta ela parece bem esquisita e não entregar nada, mas galera, quando você olha duas vezes, é muito claro a quem essa silhueta ela se remete, né? Só a gente voltar alguns poucos capítulos, na verdade não precisa ser nem alguns poucos capítulos, acho que um capítulo atrás, ou 2 capítulos atrás, que a gente já tem uma noção de quem possa ser, né? Tá muito claro quem possa ser esse personagem, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho, né? Mais pro final desse vídeo, que aí eu tenho mais coisa pra comentar sobre isso. De qualquer forma, depois que isso acontece, né? Depois do Pitágoras ter sido explodido, depois da câmera do Dendemushi também parar de funcionar, a gente vê o Luffy ele dizendo que não consegue mais ouvir as vozes deles. Essa frase, pela tradução prévia que a gente teve, ficou um pouco contraintuitiva, porque fez parecer que ele estava se referindo ao Vegapunk Shaka, no caso, já que ele se refere ao cara do capacete, mas parece que ele estava, na verdade, chamando o cara do capacete, dizendo para ele que ele não conseguia mais ouvir as vozes daqueles que, né, teriam sido explodidos, pelo menos o Vegapunk Pitágoras. Pelo menos essa foi a interpretação que eu tirei disso, né? E o Luffy ele dizendo dessa forma que não consegue mais ouvir as vozes deles, faz parecer que ele na verdade teria usado a sua habilidade de ouvir as vozes de todas as coisas, ou pelo menos, né, usando o seu hack da observação para conseguir identificar que as vozes do Pitágoras pelo menos havia sumido. Só que depois, já avançando um pouquinho o capítulo, a gente vê que ele conversa diretamente com o Vegapunk Shaka e ele diz que os seus fones eles não estavam mais funcionando, ou pelo menos ele assume que eu não quebrei, eu juro que eu não quebrei, ele de repente parou, não, parece que não tá mais funcionando, né, já na defensiva para não ter que pagar nada. Para se quebrou ele não ter que pagar nada. Mas não, o Luffy ele não chegou a usar de fato a voz de todas as coisas ou o seu hack da observação para conseguir perceber que a voz do Pitágoras, por exemplo, havia sumido, mas sim que de fato ele tinha sido abatido e que o Dendemushi ele não estava mais funcionando para conseguir fazer a transmissão daquela informação. Então, de fato, foi um problema técnico. Mas aproveitando para discutir um pouco mais sobre isso, né, é importante lembrar que quando é dito que uma voz se apagou, literalmente significa que a pessoa morreu, a pessoa foi realmente de arrasta para cima, foi de base. Não significa só que a pessoa perdeu a sua consciência e por isso a voz dela se apagou. Não, quando a voz da pessoa se apaga, significa literalmente que a pessoa morreu, e a gente tem exemplo dentro da obra que confirma isso, como por exemplo no arco de Dressrosa, que eu já mencionei aqui em outras oportunidades, quando por exemplo o LOL ele foi derrotado e abatido pelo Doflamingo, né, na luta que eles tiveram no 1 contra 1, e ele perdeu a sua consciência e foi levado pelo Doflamingo até o castelo dele, o Luffy ele claramente afirma que a voz do LOL ainda estava presente, ele ainda conseguia ouvir a voz do LOL, ou seja, mesmo ele inconsciente, ele ainda emitia a sua voz, a sua presença, ainda existia um espírito que emanava do seu corpo, e isso foi identificado pelo Luffy, ou seja, o Luffy ele conseguiu confirmar que ele ainda estava vivo, ou seja, quando a voz de alguém se apaga, significa que de fato a pessoa morreu e não que a pessoa estava só inconsciente. Mas é só para fazer um gancho aqui mesmo, né, para esclarecer um pouco esse ponto, mas nesse caso realmente foi um problema técnico por parte ali do Dendemushi que não estava mais funcionando. Seguindo o capítulo, a gente vê diferentes núcleos, né? A gente vê que todo aquele grupão do capítulo passado, todo ele se separou, se fragmentou em mais uma vez, né? O grupo ele finalmente se junta ali pro clímax do arco, mas depois cada um ali vai lutar com o seu pequeno grupinho ou individualmente, enfim, nesse caso, em pequenos núcleos, todos eles para tentar achar o Vegapunk, que o cara, pelo visto, não tem nenhum telefone com ele, né? Não tem nenhum telefone, nenhum Dendemushi, não consegue se comunicar, eles não conseguem contactar o Vegapunk original de jeito nenhum, então eles vão lá e se separam mais uma vez, e a gente agora nesse capítulo vê quais são esses diferentes núcleos, né, que estão se formando e que cada um deles, né, vai enfrentar um pacifista diferente, um serafim diferente, ou um grupo de
de pacifistas diferentes que foram libertados ali, né? Que foram, na verdade, liberados pelo Sentomaru e que provavelmente também vão obedecer às ordens do governo mundial. A só dica de quem tá aí comandando todos eles. Então a gente vê os diferentes núcleos que foram formados e o primeiro deles foi o núcleo da Nami, do Brook e do Vegapunk Edson. Não teve muito o que agregar, na verdade, esse pequeno núcleo deles, mas foi engraçada a dinâmica da Nami ali querendo, né, roubar as joias pra ela, tipo, todas as joias que ela conseguia ver da ilha, tipo, meu Deus, essas joias. É um pouco nostálgico, né, porque é uma característica muito única e muito forte da Nami, e a gente vê isso desde o começo da obra, então é muito legal ver isso de novo, né, dá até um senso de nostalgia. Seguindo a gente vê o núcleo do Chopper, da Robin e também do Vegapunk Atlas. Nesse caso, a gente vê eles interagindo com alguns órgãos artificiais que são criados ali para eles conseguirem fazer transplantes, enfim, como um avanço da medicina ali. Repara que cada núcleo aqui conversa com um determinado Mugiwara, né? No caso, o primeiro núcleo, mostrando algumas joias, conversa muito com a Nami. Aqui, nesse caso, os órgãos artificiais, eles conversam muito com o Chopper, já que ele fica muito interessado, né, no avanço da medicina por parte do Vegapunk. E depois a gente vê também o núcleo do Sanji, do Jinbe e da Stussy, onde a gente vê o Sanji ele gadando de um nível, galera, mas de um nível que revoltou metade da fandom de One Piece, com ele dizendo: ei, Stussy, tu tava lá, né, no chá da mama, tu tava lá, né, na festa da mama e tal, eu lembro de você, pô, aquele dia, né, você lembra de mim? Você lembra de mim? Chegando nela assim, pô, tu lembra que eu tava lá também? Te reparei lá naquele dia. E pede pra ser o cachorro dela. Nossa, e ela ainda aproveitou: não, tudo bem, se você encontrar o Vegapunk Stella pra gente aqui, você pode ser o meu cachorrinho. Meu Deus. E por último, a gente vê o núcleo do Sop, do Franky e dos Vegapunks York e Lilith. No caso deles, a gente vê algo que interessa ao próprio Franky, né? Que foi a Lilith usando uma arma de bolhas capazes de refletir qualquer coisa. Lembrando que a gente viu um dos pacifistas Mark III capítulo passado usando também através da sua pata, ou através da sua mão, né? No caso aqui ele não tinha pata. Através da sua mão, um poder de bolhas, que a gente não sabia se remetia ao poder original do Bartolomeu Kuma, né? Já que ele conseguia refletir o poder, na verdade qualquer coisa também, com o poder da sua pata. E nesse caso a gente vê algo muito parecido com esse pacifista Mark III, só que nesse caso aplicado a uma arma, onde a Lilith diz claramente que é um poder que consegue repelir qualquer coisa. Então será que realmente a minha hipótese de que poderia ser uma bolha criada artificialmente partindo do fenômeno que existe no arquipélago de Sabaody, como eu cogitei, ou será que de fato se remete ao poder original do Bartolomeu Kuma de poder repelir qualquer coisa? De qualquer forma, esse é o núcleo que realmente onde a gente vê acontecendo alguma coisa mais impactante, mais relevante de fato para o capítulo, né? Justamente o último núcleo para entrar naquela escada de clímax, e a gente vê ele se deparando finalmente com a cabeça do Pitágoras, que pelo menos estava viva ali, né? Só a cabecinha do Pitágoras separada do corpo dele. E nisso vemos também o Vegapunk da York se deparando com a Mini Hancock. E ela, achando que tava tudo bem, decide fazer uns carinhos na cabeça. Ah, que criancinha bonitinha, tá tudo tranquilo. Do nada, merou ali, meu amigo. Caiu dura feito pedra pro lado. E a gente vê ela com uma reação bem diferente, por exemplo, dos marinheiros que a gente tinha visto alguns meses atrás. E que gerou uma polêmica muito grande por conta, né, da Mini Hancock ela ter uma aparência de criança ou no mínimo pré-adolescente, ali 11, 12 anos, enfim, né? E foi uma reação bem esquisita, dá pra dizer assim, por parte dos marinheiros, que mais parecia que eles tinham tido uma atração física, uma atração sexual pela reação deles ali com a língua pra fora, com o coração, enfim, em relação à Mini Hancock, o que foi muito diferente do que a gente viu agora com a reação da York, que foi muito mais claramente uma reação de kawaii, de ter achado a Mini Hancock fofa, do que realmente ter tido uma atração física pela garota, né? Acredito que isso tenha chegado no editorial da Jump de alguma forma e eles tenham tido, né, uma posição de vamos tentar então, né, dar uma consertada ali, porque ficou meio esquisito, no mínimo. Ficou um pouco esquisito, por mais que o poder da Hancock, de fato, ela não se resuma em essência à atração física. Ela pode também se remeter a paixão de todas as formas possíveis,
como o que a gente viu aqui sendo aplicado nesse caso, com a York ela tendo uma reação de meu Deus, é algo tão fofo, essa garota é tão fofa que ela fica suscetível ao poder da Hancock e acaba virando pedra também. O problema foi realmente a reação dos marinheiros, né, no outro capítulo, que parecia a reação clássica de pessoas que eram transformadas em pedra porque sentiam atração sexual pela Hancock original. E não só a mini Hancock aparece também nesse capítulo, mas a gente vê mais pro final o Luffy e o Zoro se deparando com o mini Mihawk e o mini Kuma. E a gente vê ali, obviamente, né, ele já atacando o Mini Kuma, já atacando com seus lasers, os dois, na verdade, atacando com seus lasers e a porra vai toda pro caralho, tudo se explode, a merda vai pro ventilador. E aí a gente vê a grande proposta do Lute e do Kako ao final desse capítulo, oferecendo uma trégua pra eles e dizendo: se vocês soltarem a gente vai ser de serventia pra vocês, a gente vai poder ajudar vocês. E o melhor, o tão inusitada que foi essa proposta, foi a reação do Luffy e do Zoro ali, com aquela cara de enojados que completa também, que complementa ali, ó, a nossa coleção de figurinhas, junto das reações que a gente teve, por exemplo, da Robin, do Usopp e não sei de mais de quem no arco de Wano, que também tiveram essa mesma reação, né, de essa cara assim que ficou extremamente marcada. E agora a gente soma também essa coleção de figurinhas com a reação do Luffy e do Zoro. Essa foi uma proposta bem ousada, mas que pode muito bem ser que venha a se tornar verdade, porque, meu amigo, se foi feita essa proposta, logo no final de capítulo foi criada a expectativa e eu acho que o Oda ele vai sim cumprir. A gente vai ver o Lute e o Kako lutando ao lado do Luffy e do Zoro contra os Serafins e, obviamente, quando a situação ficar ainda mais complicada pro lado deles, com a chegada do Almirante Kizaru juntamente do Gorosei Saturno, isso se ele já não estiver na ilha, que a gente vai falar agora sobre isso, e também todos os outros pacifistas Mark III que foram liberados pelo Sentomaru capítulo passado, né? Agora, vamos conversar sobre quem de fato tá fazendo tudo isso e que tá dando esse comando e tá virando todo o jogo contra o bando do Chapéu de Palha e contra também os clones do Vegapunk. O Shaka, no final desse capítulo, diz que acredita que foi um Vegapunk que deu essa ordem, já que ele não tá conseguindo fazer os Serafins cessarem o ataque, então ele acredita que foi um outro clone do Vegapunk que deu esse comando e dessa forma ele não consegue sobrescrever essa ordem para os Serafins pararem o ataque. Essa ordem, por si só, foi explicada pra gente, né, que não se pode, vários capítulos atrás, que não se pode sobrepor uma ordem de alguém de mesma autoridade, e por isso o Vegapunk Shaka não consegue sobrepor, né, no caso, a ordem de outro clone do Vegapunk também. Essa regra, desde que foi mostrada pra gente com a Stussy não conseguindo sobrepor a ordem do Lute, por exemplo, é uma regra muito cagada, é uma regra muito esquisita que realmente não faz sentido prático nenhum, só gerou problema pelo que a gente viu até hoje, nem deveria existir, porque, como eu falei, quando ela foi esclarecida pra gente, quando ela foi definida pra gente. Se você tem, por exemplo, cara, duas pessoas do mesmo nível de autoridade lutando juntos ali, dando ordens para, enfim, né, um deles dando uma ordem para os Serafins e essa pessoa que deu a ordem ficar incapacitada de dar uma próxima ordem, seja porque foi derrotada, ou seja porque precisou fugir ou fazer alguma outra coisa em algum outro lugar, a outra pessoa de mesmo nível de autoridade não vai poder assumir a responsabilidade de poder comandar os Serafins. Então isso não faz sentido nenhum. E não faz mais sentido ainda o clone do Vegapunk, o Shaka, ele cogitar que possa ter sido um outro Vegapunk que tenha dado essa mesma ordem. Isso porque a gente já tinha visto o Vegapunk do Edson, capítulos atrás, ele dar a ordem de cessar ataque, cessar fogo contra os Chapéus de Palha, contra também, no caso, os próprios clones do Vegapunk. Então, como que outro clone do Vegapunk ele conseguiria sobrescrever essa ordem que já tinha sido dada de eles cessarem o ataque? Existiria um espaço de tempo onde não pode sobrescrever a ordem de alguém de mesmo nível de autoridade se tiver passado, sei lá, meia hora, porque aí a ordem já fica ali meio cancelada, a ordem de autoridade já fica no automático e você pode... Enfim,
muito esquisito, principalmente partindo do maior gênio da humanidade supor que teria sido um outro clone do Vegapunk que teria dado essa ordem. Então, só resta uma única possibilidade, que foi sim o Gorosei Saturno, aquela silhueta, a famosa silhueta Kun, que aparece no começo desse capítulo, que se vocês repararem, lembra muito. De primeira pode parecer confuso, mas se vocês repararem 2 vezes pelo menos, fica muito claro ali o formato da cabeça um pouquinho mais quadrada ali por conta do chapéuzinho do Gorosei, e também a parte do cabelo e a parte da barba ali parecer esse formato de arco ali, que lembra claramente o Gorosei Saturno, que já está na ilha de Egghead, sabotando tudo totalmente no modo stealth, galera. Muito Among Us toda essa pegada, e isso eu tô gostando, apesar de que eu ia gostar também. Eu ia achar muito legal se a gente tivesse visto de fato o Gorosei Saturno aparecendo junto do Almirante Kizaru, e a gente ter essa presença. Óbvio que essa cena provavelmente vai acontecer, talvez eles se juntem mais uma vez, enfim, mas se a gente tivesse visto realmente a chegada deles ali, e eles dando de fato a ordem depois de já ter visto todos aqueles pacifistas que foram liberados pelo Sentomaru, e ter essa mudança ali, essa virada geral de jogo contra o bando do Chapéu de Palha, e pô, a gente ter essa virada realmente, essa catarse, eu acho que ia ser muito mais impactante. Mas de qualquer forma, o Oda ele escolheu essa pegada meio Among Us e tal, meio stealth, que também tá interessante, também tá dando pra curtir bastante. Obviamente que se é realmente o Gorosei Saturno que está agindo ali por baixo dos panos dentro da ilha, isso faz a gente pensar que na verdade nunca tenha existido um traidor de fato, né, entre os Vegapunks, entre os clones do Vegapunk, o que eu acho uma pena, como eu falei semana passada inclusive, né, essa pegada de você ter, essa ideia de você ter um traidor entre os clones do Vegapunk é muito criativa, é muito legal e é muito plausível, porque quando você cria um clone de si mesmo, cada um deles passa a ter experiências próprias, passa a ter vontades próprias, desenvolver experiências próprias, e isso faz com que eles também possam seguir caminhos próprios. E uma última possibilidade muito remota, mas que vale a pena ser citada aqui também, só porque vai que, né, nunca se sabe partindo da mente do Oda, vai que também existe uma influência dentro da ilha de Egghead por parte do bando do Barba Negra. Afinal, eles estavam agindo ali, né, através de pequenos núcleos também, e a gente tem 2 figuras no bando do Barba Negra, um deles que pode se transformar em qualquer pessoa, que é a Catarina Devon, e também um cara que pode se tornar invisível, que é o Shiryu da Chuva. Então será que eles estariam envolvidos também nessa história toda? Não sei, mas eu quis deixar citado aqui para pelo menos ter um registro, porque vai que acontece como verdade, né? Deixa nos comentários as suas opiniões sobre esse capítulo e sobre tudo que tá acontecendo, né, nesse momento atual do mangá de One Piece. E agora confere o meu último vídeo de One Piece que vai aparecer na tela, que é sobre o real motivo dos usuários de Akuma no Mi serem odiados pelo mar. Tá muito legal, vale muito a pena vocês conferirem, vai aparecer na tela agora. Vejo vocês na próxima, tchau!